bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Jadson, tá? E hoje nós vamos falar de frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Então, primeiro exemplo, imagina na fração meio. O que é meio? Eu pego uma barra de chocolate, por exemplo, divido ela em dois pedaços iguais e fico com um. Então, essa parte colorida aqui, ela representa a quantidade meio, a quantidade metade. Existem outras frações que também representam a quantidade metade. Como é que eu faço para obter uma fração equivalente? Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por exemplo, se eu multiplicar os dois por 2, eu vou obter uma nova fração, que é a fração 2 quartos. Se você pegar um chocolate e dividir em 4 pedaços e ficar com 2, eu também vou obter a fração meio. Vamos ver aqui no desenho, só para vocês verem. Então, estava dividido em 2 pedaços e eu fiquei com a metade. Então, se eu traçar aqui, ó, é a mesma coisa que eu dividir o chocolate em 4 pedaços e ter pegado 2. Observe que o tamanho continua o mesmo tanto, ó. Então, continua sendo a metade. Então, a fração meio e 2 quartos representa a mesma quantidade, representa a metade. Então, assim, eu poderia ter feito de várias maneiras. Por exemplo, se eu pegar essa mesma fração meio, só que dessa vez eu multiplicar ela por 4, por exemplo. Então, vou pegar aqui, vou colocar o meio de novo aqui, vou colocar aqui embaixo. E agora eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 4. Então, eu vou multiplicar por 4 e multiplicar por 4. Eu ia obter a fração 4 oitavos. Então, quem pegar uma barra de chocolate, se eu pegar essa mesma barra de chocolate e dividir em 8 pedaços e ficar com 4, eu comi 4 de 8 pedaços, que também representa a fração metade. Vamos ver no desenho? Então, eu vou dividir em 8 pedaços. Observe que nem muda a quantidade. Né? Vou colocar de preto aqui, para amarelo. Toda fração possui infinitas frações equivalentes, frações que representam a mesma quantidade. Outra maneira de provar que 2 quartos, 4 oitavos e meio é a mesma quantidade é você usando uma calculadora ou fazendo a divisão até a forma decimal. Por exemplo, 1 dividido por 2. Então, para você dividir, você vai ter que fazer da forma decimal. Acrescenta um zero aqui, 0, 2 vezes 5, 10. Então, a fração metade, 1 sobre 2, é a mesma coisa de ser 0,5. Então, quando eu fizer 2 quartos, também tem que dar 0,5. Vamos ver se dá? Não dá para dividir. Para dividir, eu coloco o zero aqui, 0, 4 vezes 5, 20. Também dá 0,5. Ou seja, 2 dividido por 4 dá 0,5. Tá vendo que representa a mesma quantidade? E da mesma forma, se eu fizer 4 dividido por 8, coloco o zero aqui, 0,8 vezes 5 dá 40. Então, existem infinitas frações que representam a quantidade metade. Ou seja, existem infinitas frações equivalentes a cada fração que eu possa dar. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver outro exemplo. Suponha que eu quero calcular frações equivalentes à fração 3 quintos. Então, primeira coisa, para obter frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, para obter frações equivalentes, eu posso fazer, por exemplo, vezes 2 primeiro. Multiplicar por 2 primeiro. Eu ia ter a fração 6 décimos, que é a fração equivalente a 3 quintos. Eu também poderia, em vez de ter multiplicado os 2 por 2, eu poderia ter multiplicado os 2 por 3. Multiplicar o numerador e o denominador por
por 3. Eu ia obter qual fração? A fração 3 vezes 3, 9. A fração 5 vezes 3, 15. E assim sucessivamente. Eu ia obter infinitas frações equivalentes a 3 quintos. Se eu tivesse multiplicado por 4, ia ficar 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Se eu tivesse multiplicado por 5, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. Se eu tivesse multiplicado por 100, 3 vezes 100, 300. Dividido por 5 vezes 100, 500. Então, existem infinitas frações equivalentes para cada fração que eu escolher. Só que tem uma fração que é a mais simples. No caso, 3 quintos é a fração mais simples dessa. Então, chama fração na forma irredutível. Em matemática, geralmente a gente tende a trabalhar com as frações na forma irredutível, as frações na forma mais simples, né? Mas nem sempre. Então, um exercício muito usado é assim, ó, simplifique. Simplifique as frações abaixo. Letra A. Simplificar a fração 15, 20 avos. Simplificar é o seguinte, a fração 15 e 20 avos, existem infinitas frações equivalentes. E eu quero a fração mais simples, a fração equivalente mais simples, que representa 15 e 20 avos. A fração na forma irredutível. Então, o que eu preciso? Eu vou precisar procurar um número que eu divido o 15 e o 20 ao mesmo tempo. Então, eu vou de um número que divide o 15 e o 20 ao mesmo tempo seria o 5. Dessa fração, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Então, 15 e 20 avos é a mesma coisa de ser 3 quartos. São frações equivalentes. Se você tentar simplificar o 3 quartos, não tem como mais, porque o 3 só é divisível por 1 e por 3. O 4 só é divisível por 1, 2 e 4. Então, não tem nenhum número diferente do 1 que divide o 3 e o 4. Dividir por 1 não adianta, né? Porque não vai mudar nada, vai continuar sendo 3 quartos. Então, essa aqui é a fração na forma mais simples. Tá na forma irredutível. Então, geralmente, a gente faz a simplificar. Então, para obter uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou dividir o numerador pelo denominador e o denominador pelo mesmo número. E assim vai, pessoal. Vamos fazer aqui outro. Letra B. 8 sobre 16. Quanto maior for o número, menos vezes você vai ter que dividir. Por exemplo, um número que divide o 8 e o 16 ao mesmo tempo é o 8. Se eu dividir aqui por 8 logo, eu já simplifico de uma vez. Mas vamos supor que você não viu que era o 8. Fez por 2. Aí deu 4 sobre 8. Eu descobri uma fração equivalente, mas não foi a menor fração equivalente possível, porque existe ainda um número que divide o 4 e o 8. Então ainda não está na forma redutiva. Vamos supor que você escolhe a 2 de novo. Aí deu 2 quartos. Eu descobri outra fração equivalente, mas ainda não é a mais simples, porque existe um número que divide o numerador e o denominador ainda. Um número diferente de 1, porque 1 não adianta. Então, por 2 de novo, deu meio. Agora está na forma irredutível. O único número que divide 1 e o 2 é o 1. E dividir por 1 não adianta. Então, agora que eu vou forma irredutível. Vendo? E aí, se você tivesse optado aqui, vou fazer aqui de outra cor. Se você tivesse pegado aqui, vou fazer aqui embaixo, 8 sobre 16 e tivesse dividido por 8, você ia chegar no resultado mais rápido, ó. Dividido por 8. Ia dar meio. Já ia chegar logo na forma irredutível. Então, quanto maior o número que você descobrir irredutível, o maior o número que você descobrir que divide os dois ao mesmo tempo, mais rápido na forma irredutível. Uma maneira de você descobrir o maior número que divide os dois é calcular o máximo divisor comum.
Aí só porque eu acho que por tentativa é mais rápido, tá? Do que calcular o margem de divisor comum. Depois eu faço um para vocês verem. Então, a letra C. Letra C, eu vou botar 14 sobre 28. Então, 14 sobre 28, observa que os dois é divisível por 2, porque os dois são pares, né? Então, posso dividir os dois por 2. Então, vai dar por 2, vai dar 7 sobre 14. Agora, o 7 só é divisível por 7 e 1. O 14 é por 1, por 2, por 7 e por 14. Então, o número que divide o 7 e o 14 ao mesmo tempo é o 7. Aí dá meio. Eu coloquei muitos metade, né? 7 de 14 é a fração metade. Então, tá na forma irredutível. Aproveitando aqui, eu vou fazer um caso aqui, ó, letra D, 25%, tá? 25% é uma forma de escrever uma fração. Qual fração? A fração 25 por 100, tá? Então, 25% é a fração 25%. Me fala o número que divide o 5 e o 100 ao mesmo tempo. O 5. Os dois é terminado em todo número divisível por 5 é terminado em 0 e 5. Então, aqui vai dar 5 e aqui vai dar 20. Dá para dividir por 5 de novo. Aí aqui dá 1 e aqui dá 1/4. Então, são frações equivalentes. E ele aqui está na forma. Tá na irredutível, tá? E eu vou fazer mais um, só para letra E. Deixa eu colocar de preto. Letra E. 13 sobre 23. O 13, ele é um número primo, só é divisível por 1 e por 13. O 23 também é um número primo, só é divisível por 1 e 23. Logo, isso aqui já está na forma irredutível. Não tem como simplificar mais, porque os divisores de 13 é apenas o número 1 e o 13. E os divisores de 23, os únicos números que dividem o 23 é o 1 e o 23. Ou seja, eles são números primos. E então o 23 também é número primo. Se ele é número primo, então não tem como eu simplificar. Então já está simplificado. Já está na forma redutível. Então esse número aqui já está simplificado. E esse aqui já é a forma irredutível. Tá? Então espero que tenha tirado